Meus irmãos, graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Eu disse para a Vânia, eu estou ficando meio frouxo. Ela disse, por quê? Eu sinto uma falta cada vez mais dependente de você. Eu não sei se todos os irmãos aqui estão assim, meio como eu estou, cada vez mais dependente. Mas preciso tomar jeito. Mas é muito bom, né? Essa intimidade do casal, como Deus faz com que sejamos um. E isso é muito bom. A gente pode brigar, discutir, ficar bravo um com o outro, mas não vivemos mais um sem o outro, não é? Como a mulher do Billy Graham, uma vez perguntaram para ela, a senhora teve alguma vez vontade de separar do Billy Graham? Ela disse, separar não, mas matá-lo várias vezes. Já tive vontade. Então, é bom, né, estarmos juntos, graças a Deus. E exatamente um ano atrás, estava aqui, nós falamos sobre a cruz de Cristo. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Marcos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Ele estava partido de Cafarnaum. Cafarnaum, ele está saindo de Cafarnaum e está indo para Nazaré. A Bíblia fala sua terra, outras traduções falam sua pátria. Jesus não nasceu em Nazaré, mas foi criado em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala a profecia, tu, Belém Efrata, a menor de todas as terras, para figurar entre as grandes, cabe a tu, Belém, ter nascido ali o Messias. Então, Jesus nasce em Belém, por conta da perseguição que Herodes impõe para que mate os meninos, pois os irmãos lembram que os magos vão e perguntam a Herodes onde está o menino que nasceu, o rei dos judeus. Herodes fica muito cismado e manda matar os meninos de 2 anos para baixo. E por divina providência, Lucas capítulo 2, José e Maria levam o menino para Belém, terra de Efrata. E aí ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré, por isso que falamos Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, porque ele vai passar toda a sua infância, juventude, até os 30 anos, naquela que foi chamada sua terra, que é Nazaré. Então ele está saindo de Cafarnaum e indo para Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. A sinagoga, ela nasce no período chamado interbíblico, ou 400 anos de silêncio. Então, os judeus estão com o templo destruído, foi destruído em 70 depois de Cristo, pelo general Tito, eles não têm mais aonde se reunir. Então, nasce nesses 400 anos de silêncio, entre Malaquias e Mateus, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, nascem as chamadas sinagogas. E aos sábados eles se encontram para a leitura do rolo, ou para a leitura do livro, ou para a leitura da Torá, ou para a leitura da Tanar, mas mais precisamente a leitura do livro referente à Torá. A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, também chamado Pentateuco de Moisés. Então Jesus vai para Nazaré, e como é costume do sábado, dos judeus, no Shabat, 18 horas da sexta-feira, até 18 horas do sábado, eles não fazem nada, é o descanso, a não ser orações, e saúdam o Shabat. Até hoje, eles se reúnem em sinagogas judeus e saúdam o Shabat, guardam o sábado ou o Shabat para descanso. E Jesus, como judeu, faz exatamente isso.
E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? No meio da liturgia sinagogal, era comum que tinha o rolo ou o pergaminho, aqui a Torá, e sai o rabino, ou também chamado principal da sinagoga, no Novo Testamento, e o passeio da Torá. Ele sai com o livro e vai no meio da sinagoga, todos vão para o centro para tocar na Torá, para mexer, para saudar a Torá, o respeito pelo livro, pela lei, pelo Pentateuco. E escolhem alguém, às vezes por sorte, ou mesmo por condição financeira, alguém para ler um trecho da Torá. E a sorte ou a escolha caiu em cima de Jesus. E Jesus lê Isaías capítulo 61. O Evangelho de Marcos não relata, mas Lucas capítulo 4 vai relatar que Jesus lê Isaías 61. Quer ver? Abra lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. É o mesmo relato, só que agora sendo escrito por Lucas. Jesus, o poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Olha o versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, conforme Isaías 61. Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Ele está dizendo: eu sou o ungido. Versículo 2 de Marcos capítulo 6. Todos se maravilhavam e começaram a dizer: mas de onde vêm essas coisas? Mas que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Da onde vem esse homem? O que é isso? Quem é esse? Mas no versículo 3, eles começam a dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria? É a primeira e única vez na Bíblia que aparece a profissão de Jesus. Carpinteiro aqui não é só aquele que mexe com madeira, é também aquele que é hábil com construção, com qualquer, um artesão. Então Jesus herda a profissão de seu pai, um hábil artesão, mexe com carpintaria, com construção, feitura e construção de materiais. E os homens que viram ele ser criado lá em Nazaré, começam a dizer: mas ele é um carpinteiro, é filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Esse Judas aqui é o que escreve a epístola de Judas, é irmão de Jesus. E eles estão falando: mas nós vimos. Esse Tiago é o que preside em Atos 15, o concílio de Jerusalém. E eles estão dizendo: não é possível, mas nós vimos ele crescer. O que está acontecendo com ele? E eles que no versículo 2 admiravam, agora no versículo 3, escandalizavam-se nele. Ficaram escandalizados, dizendo: o que está acontecendo aqui? Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5.
não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se Jesus da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Para entender esses 6 primeiros versículos, nós precisamos voltar um pouco ao capítulo 5 de Marcos. Você que é um amante das Escrituras, fique com ela aberta, para que você possa entender Marcos capítulo 6. Jesus, em Marcos capítulo 5, está em Cafarnaum. E ele está saindo de Cafarnaum e há 3 grandes milagres que ocorrem no capítulo 5. Presta atenção. Jesus está em Cafarnaum e o capítulo 5 narra pelo menos 3 grandes milagres de Jesus de Nazaré. O primeiro, ele está com os seus discípulos, indo com o barco, e ele vai para a terra de Gadara, ou algumas traduções diz Gerazenos. E quando ele está entrando em Gadara, vem um moço de uma aparência horrível, com algemas, acorrentado, ele arrastava correntes, andava nos cemitérios, uivava, ele era possuído por demônios. E quando Jesus se aproxima, ele vem correndo em direção a Jesus. E lá no versículo 7, ele grita: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quem fala isso são os demônios que estão naquele menino. Eles reconhecem a natureza de Cristo. De alguma maneira, eles identificam que aquele homem não era um homem qualquer. Aquele homem era o Yeshua, Messias, salvação, ungido, aquele que viria. Era o homem que teria a unção de Isaías 61. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus havia dito: o espírito imundo sai desse homem. No versículo 9 é uma coisa interessante. Eu creio que o Espírito Santo colocou nas Escrituras para que nós pudéssemos saber que em um homem ou em uma mulher, um ser humano, pode abrigar mais do que um demônio. A possessão de espíritos imundos não é só 1, 2 ou 3, mas legião aqui, mais de 140, como a legião romana. E ele pergunta para esse homem, conhecido como homem de Gadara: qual que é o teu nome? O que é que ele responde? Legião, versículo de número 9. Por quê? Porque somos muitos. E aí esses espíritos pedem a Jesus que não os expulse, mas os mande para uma manada de porcos. E Jesus concede a petição daqueles demônios, e eles vão para os porcos, e os porcos se precipitam no mar, para o profundo abismo. Ali Jesus está dizendo que ele está acima de toda e qualquer potestade. Ele tem autoridade sobre todo e qualquer principado. Não há possessão, não há demônio, não há inferno que resista a Jesus de Nazaré. Ele é o Deus encarnado em que toda autoridade foi dada. E ele faz um milagre, ele liberta aquele homem dos espíritos imundos. E ele nos ensina que qualquer crente, por menor que seja, ele tem autoridade sobre os espíritos infernais, sobre os anjos caídos, de Isaías 14 e Ezequiel 28. Ele tem essa autoridade e passa essa autoridade aos crentes. Os crentes podem fazer isso. E ele diz: olha, a minha autoridade que o Pai me conferiu está acima de todo o poder. E eu confiro isso aos meus filhos. Esse é o primeiro grande milagre. O segundo grande milagre, a partir do versículo de 21, e vai até o 24, e depois retoma a partir do versículo de número 35.
há um principal da sinagoga chamado Jairo. E a sua filha passa por uma enfermidade terrível. Ele vai até o mestre e diz: mestre, por favor, venha comigo, vá orar pela minha filha. E Jesus se compadece dele e vai até a casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, a partir do versículo 35, ele recebe no meio do caminho uma notícia que a filha dele havia morrido. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele diz assim, no versículo 39, essa criança não está morta, ela apenas dorme. No versículo 40, começam a rir dele. Esse espertalhão, esse falso profeta, essa menina morreu, e ele está falando que ela dorme. Jesus tira, no versículo 40 ainda, pede para que todos os incrédulos saiam da sala. Diz, por favor, saiam todos, eu só quero o pai, a mãe e os que vieram comigo, os meus discípulos. E no versículo 41, Jesus toma aquela menina pelas mãos e diz, Talita cumi, ou que seja, menina, eu te mando, levanta-te. E aquela menina imediatamente ressuscita. E todos ficam admirados. Se com o homem de Gadara, ele diz que tem autoridade sobre todo o principado e potestade do mal, aqui ele está dizendo que tem autoridade e poder sobre a morte. Esse homem que está andando na Galileia, esse homem que percorre toda a Judéia, ele pode ressuscitar mortos. A morte não tem mais domínio, não tem mais a última palavra. Ele está dizendo, está vendo essa menina? Ela apenas dorme. Talita cumi, a menina ressuscita. E terceiro e último milagre. Há ali uma mulher com um fluxo de sangue. Há 12 anos que ela sofre. Um fluxo hemorrágico que ela gastou todo o dinheiro com médicos. E ela pensa consigo, se eu apenas tocar na orla do seu manto, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Há 12 anos que eu gastei todo o meu dinheiro com médicos e não deu em nada. Mas se eu tocar na veste desse homem, eu creio que eu vou ser curado. E assim ela faz. Quando ela toca no manto de Jesus, Jesus para e diz, alguém me tocou. Os discípulos olham e dizem, mas o que é isso? Versículo 32. Imagina, está todo mundo empurrando, uma multidão te seguindo, todo mundo te toca. Ele disse, mas espera aí, essa mulher me tocou com fé. Essa mulher me tocou de uma maneira diferente. E eu percebi, eu senti que de mim saiu virtude. Pode perguntar, cadê essa mulher? No versículo 33, essa mulher diz, sou eu aqui. E prostrou-se diante dele, lhe declarou toda a verdade. E ele diz, filha, versículo 34, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E essa mulher foi curada. Ele é aquele que tem poder sobre toda autoridade, principado maligno. Ele é aquele que cura toda e qualquer doença, aquele que diz que o impossível dos homens é possível para Deus, e aquela mulher é curada. E por fim, ele é aquele que tem autoridade sobre a morte. A morte não tem a última palavra. É nesse clima, é nesse contexto, é nesse cenário que ele vai para a sua terra. Presta atenção nisso. Ele vem desse clima de 3 grandes milagres. E ele diz, eu vou para aqueles os quais eu sou próximo. Eu vou para a minha terra, eu vou para o meio da minha gente. Eu vou para o lugar onde eu fui criado, onde eu jogava bola com o Tiago, com o João, com o Judas,
com o Luiz, com a Maria, nós brincávamos, estávamos todo dia, todo sábado na sinagoga. Eu vou para gente que é próxima minha. Eu vou para um lugar onde tem gente que me viu nascer, me viu crescer, me viu andar, conheceu meu pai, conheceu minha mãe. Eu vou para perto dessa gente. E o versículo 1 diz, ele sai de Cafarnaum e vai para a sua terra, Nazaré. Ele chega no sábado e diz, eu vou encontrar os meus irmãos de fé, os meus irmãos que creem no que eu creio, os meus irmãos que leem o mesmo livro que eu leio, os meus irmãos que cantam os hinos que eu canto, os meus irmãos que vivem e professam a fé a qual eu vivo e professo. E ele abre o livro e começa a ler acerca do livro. E até o versículo 2 diz que todos se maravilhavam. Todos olharam e diz, ei, Jesus é o nosso rei, mas que ensinamento maravilhoso, que coisa linda, olha que ensinamento. E a Bíblia diz que eles se maravilharam. Existe alguma coisa que limite o poder de Deus? Sim ou não? Eu vou perguntar pela segunda vez, que eu acho que vocês não entenderam. Existe alguma coisa que limite o poder de Jesus de Nazaré? Sim ou não? Sim. Olha o versículo 5. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele não pôde fazer. Por quê? Versículo 6. Jesus se admira da pior praga que pode abater o coração e a mente humana. Qual é? No versículo 6. A incredulidade. Gente que não crê. Gente que perdeu a fé. Gente que não acredita mais. Gente que não tem esperança. Gente que se transformou em religiosos, mas não são mais crentes. Se há uma coisa que pode barrar o poder de Jesus de Nazaré, se há alguma coisa que pode conter os milagres do Deus que expulsa todo e qualquer demônio, do Deus que cura toda e qualquer doença, do Deus que levanta o morto e o ressuscita, é a incredulidade de gente que está próxima dele. Versículo 6 diz que Jesus faz assim. Não é possível. Esses caras estão loucos. Diz que ele se admira. Só essa expressão, e uma dessa expressão na Bíblia Sagrada, em que Deus se espanta na pessoa de Jesus. Que Deus fica a boca aberta assim, ó. Não entendi nada. O que aconteceu? Jesus toma um choque por conta da incredulidade daquele povo. E a outra é Lucas 7, quando ele se admira que um centurião romano chega para ele e diz assim, olha, será que o senhor pode curar o meu servo? Jesus começa a andar e no meio ele diz, olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Faça o seguinte, basta o senhor falar uma palavra só, e eu sei que o meu servo vai ser curado, porque eu sou um homem que também estou debaixo de autoridade. Quando eu falo para um subordinado meu, vai até lá e faça determinada coisa, ele faz. Então o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno. Basta uma palavra. Jesus olha e diz, nem em todo Israel achei uma fé como essa. Que homem é esse? De onde você tirou essa fé? 2 vezes só no Novo Testamento, Jesus se choca, se admira. Uma pela fé de um centurião, e a outra pela incredulidade do seu povo. Existe alguma coisa que limite o poder de Deus?
Existe alguma coisa que levante muros, barreiras, bunkers, para que Jesus de Nazaré não atue? Existe. A minha e a sua incredulidade, a incredulidade dos homens. E é muito fácil sairmos de Cafarnaum, a terra do milagre, e entrarmos em Nazaré. Entre Cafarnaum e Nazaré há aproximadamente 30 quilômetros. A mesma distância, 30 centímetros entre o coração e a razão. E eles vão saindo aos poucos de Cafarnaum e entrando em Nazaré, lá no versículo de número 3. Eles estão se admirando, acolhendo no seu coração a palavra, acolhendo no seu coração tudo que Jesus vai ensinando. Mas de repente, não mais que de repente, parece que há um lapso, um eclipse, e eles começam a sair do coração e entrar na razão e dizer assim: espera aí, esse aí não é o carpinteiro? Esse aí é comedor de feijão como todo mundo. O irmão dele, eu joguei bola com o Judas. Imagina, a gente brincava junto, eu e o Tiago, o José. Eles começam a racionalizar, trazer a razão e questionar, duvidar. Será que alguém que trabalha com carpintaria, um homem simples, será que alguém que é um igual entre nós pode fazer tudo isso? Eu não acredito. Tem alguma coisa aí, ele está dando revelação, mas ele pôs ponto. Não, ele curou, mas isso aí deve ser truque de imagem. Não, ele é tão homem quanto eu sou. Não faz isso. Esse é o irmão João, ele era da garotada aqui. Ele tocava no louvor, agora ele está dizendo que é pregador, ou curador, ou isso, aquilo. Eu não acredito. Eles começam a sair de Cafarnaum e entrar para Nazaré. E permitir que a dúvida comece a entrar em todo o ser deles. Porque o profeta começa a profetizar e começa a mexer em umas áreas indigestas. Jesus começa a profetizar sobre eles, dizendo: se eu sou o Messias, se o Espírito está sobre mim, se a unção realmente, verdadeiramente, foi derramada sobre mim, significa que o reino da justiça chegou. O Messias chegou. Yeshua está entre nós. Nós não podemos mais viver de qualquer maneira. Nós não podemos agir mais de qualquer modo. E o profeta começa a questionar, a alfinetar a alma daqueles irmãos, daquela gente próxima. E eles começam a confundir proximidade com intimidade. Eles tinham muita proximidade com a religião, mas nenhuma intimidade com Jesus. Eles tinham muita proximidade do ritual judaico, tinham muita proximidade das festas judaicas, tinham muita proximidade com a Torá, tinham muita proximidade com Yom Kippur, Rosh Hashanah, Shana Tová. Eles tinham toda essa intimidade. Mas não, proximidade, mas não tinham intimidade com Jesus. E vão racionalizando até o ponto de escandalizarem da salvação. Começarem a olhar para Jesus que está lá e diz: não pode ser ele, porque ele é um igual. Ele é tão homem quanto é. Eu sou. Mas não reconhecem quem está lá. É Jesus, o Salvador, que tem autoridade para ressuscitar a menina, curar aquela mulher e expulsar aqueles demônios. Mas isso não é novo.
Não precisa abrir, mas se você for em Êxodo 15, o povo de Israel chega até Mara, águas amargas. Eles viram os milagres que Deus fez no Egito. Ele viu como aquelas 10 pragas caíram sobre os egípcios. Eles presenciaram como foram libertos com a mão forte do Senhor. Eles viram como Moisés os guiou, como o Mar Vermelho abriu. Mas eles estão caminhando no deserto e chegam perto de Mara. Aí eles olham e dizem: estamos com sede. A gente está com sede, o senhor não ouviu? E Moisés diz: mas aqui, vão beber água amarga. Viu, é Mara. Moisés olha e o Senhor pede para que ele derrube uma árvore, pegue uma madeira e jogue lá naquelas águas, e as águas se transformam em águas doces, e eles bebem, aleluia, também. Além de a gente seguir o Senhor, o que mais vocês queriam? Um povo que presenciou um milagre diariamente. Aí chega o Êxodo 16. Não tem nada para comer aqui. Antes a gente ficasse no deserto. Antes a gente ficasse. Mas aqui lá tinha carne. Mentira! Não tinha nada disso no Egito. Vocês eram prisioneiros. Não tinha nada disso no Egito, não, porque tinha cebola, tinha nada. Vocês comiam o pior na terra do Egito. Mas Moisés acho que faz que não ouve, e bola para frente. Deus disse: pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou derramar diariamente um pão para vocês nunca comeram. O único trabalho que vocês vão ter é ir lá e recolher e comer. Eu sei que é muito trabalho para vocês, mas pode ficar tranquilo, eu vou fazer que caia perto de vocês, para que vocês não precisem ir muito longe, só come. E eu vou derramar diariamente do maná, não vai faltar pão sobre a vossa mesa. E eles vão e começam a pegar e pegam já para a semana. No outro dia aquele maná está embolorado, Deus está falando: confia em mim. Vocês são meu povo, vocês são minha gente próxima, gente que anda comigo desde o Egito. Êxodo 2, eu ouvi o clamor de vocês, e eu desci para saber o que estava acontecendo, porque eu não deixo o meu povo em aflição. Meu povo não nasceu para ser escravo. Meu povo nasceu para ser a menina dos meus olhos, para ser um povo íntimo, um povo junto, um povo que sente as batidas do meu coração. Jesus de Nazaré vem e diz: Pai, assim como eu sou um com o Senhor, eu quero que Ele seja um comigo. Nós vamos fazer um relacionamento íntimo. Eu ouvi o clamor de vocês, por isso eu levantei Moisés, e agora nós vamos para Canaã. E no 6º dia, só que vocês peguem porção dobrada, porque eu quero que no 7º dia vocês descansem. É que fica andando no deserto, sem fazer nada, cansa. Comendo à vontade, fica tranquilo. Eu vou dar no 7º dia, vocês ficam quietinhos, descansando, bate papo aí, fica tranquilo. Mas eles não creem. Quem não crê? Gente que está próximo. Gente que está ali, que viu nascer e crescer. Mas eles olham e dizem também: não tem quando carne aqui. No Egito a gente tinha fazão, peru, bisteca, lombo, picanha, costela. Aqui a gente não come nada. Mentira, vocês não tinham nada disso não. Mas Deus disse: tá bom, tá bom. É verdade, então tá, eu não escutei isso. Faz o seguinte, eu vou pedir para as codornas passarem, só levanta a mão e pega. Eu sei que não precisa pôr escada, construir torre, só levanta a mão, elas vão voar abaixo, fica com um pau, ela vai bater a cabecinha no pau e vai cair, você pode pegar e depena e come. Eles viram os milagres, eles viram tudo que Deus fez diariamente. Esse mesmo povo aqui de Nazaré viu tudo o que o Senhor fez, lá em Marcos capítulo 6. Você está com a sua Bíblia aberta? Mas o versículo 3 agora eles se escandalizam. Eles estão próximos, mas não são íntimos. E Jesus diz assim: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, terra,
Aí ele vai chegando mais perto dos seus parentes, até chegar dentro da casa. É interessante como Jesus faz isso. Ele diz, não há profeta sem honra na sua pátria, na sua região. Também não há entre os seus parentes. E, por fim, dentro da sua própria casa. Nós que somos oikós, casa do Senhor, casa do vento, Ele escolheu habitar entre nós. Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. E Ele diz, não há honra do Senhor, do profeta, dentro da própria casa. E como não há essa intimidade, porque há essa racionalização, porque o profeta mexe em áreas incômodas, inconvenientes, por isso João Batista perde a cabeça, por isso Jeremias é jogado num poço esquecido, por isso que Jesus chega e chora diante de Jerusalém e diz, ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis aninhar-te, quantas vezes eu quis pôr você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintainhos, mas vós não quisestes. Vocês não desejaram, e eu queria que vocês fossem íntimos meus, tivessem intimidade comigo. Tamanha intimidade que eu fiz, desejei, quis morar, habitar dentro de vocês, fazer de vocês templo da habitação, templo do Espírito Santo. Mas vocês não desejaram, não quiseram, não sei, não entenderam. E quando vai mexendo, eles usam o argumento ad hominem. Esse argumento é quando você questiona a pessoa e não olha para o argumento. Ao invés deles olharem o argumento do que Jesus está falando, dizendo, olha, falta fé, falta crer, falta entender que é possível que essas coisas aconteçam com vocês. Vocês ficam tentando denegrir a imagem do profeta. Esquece o profeta. Ah, o pastor está falando, mas o pastor também é comedor de feijão como é. Ah, o pastor fala, mas vai ver a casa dele. Ah, o pastor... Mas o que o profeta está falando? A mensagem do profeta. E entre a religião é muito comum isso. Eu desqualifico o profeta para não aceitar a mensagem. Eu desqualifico a pessoa para não refletir sobre o argumento. E esses religiosos fizeram exatamente isso. Ah, ele é filho de carpinteiro, é irmão de Maria, ele anda de moto aqui por Umuarama, ele nasceu aqui entre a gente. Não. O que o profeta está falando é que ele está admirado com a incredulidade. Essa é a mensagem. A mensagem está lá no versículo 5, dizendo que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Quanta gente carente de milagre. E quando eu falo em milagre, não é só cura física. É cura espiritual. Gente que precisa de um milagre da alma. Que Jesus venha e faça algo novo. Que arranque, exorcize toda a religiosidade do seu peito. Um milagre em que você reconheça o senhorio de Cristo, e dizendo, eu entendi o que o Senhor está falando, é comigo, faz esse milagre em mim, arrebenta com a minha alma, faz como o Senhor fez com Jeremias, me leva até a casa do oleiro, Jeremias 18, faz-me entender que o Senhor é o oleiro e eu sou o barro, e se precisar quebrar, quebra, porque eu quero ser íntimo. Jesus não é recebido entre os seus próximos. Jesus não é recebido entre a sua parentela. Jesus não é recebido na sua própria casa. E ele não pôde. Mas esse Deus tem um caráter.
E é de um amor e de uma bondade, e tem uma misericórdia que eu não faço a mínima ideia. Não consigo arranhar a superfície do amor, da graça, da bondade e da misericórdia dele. Isso é fácil entender. Como é que ele amou gente como eu e você? Eu já perguntei para ele várias vezes, qual a razão do teu amor para comigo? Eu era rebelde, eu dava as costas, eu era inimigo de Deus. Eu vivia seguindo o rumo de Satanás. E eu nasci numa boa família, meus pais não se separaram, eu nunca tomei um porre, eu não sei o que é uma balada, eu me converti com 19 anos, eu nunca tive relação sexual antes, mesmo sendo do mundo, nunca matei ninguém, nunca bati em ninguém, uma família de classe média alta, trabalhava, ia bem nos estudos, minha mãe falava, eu não tenho preocupação com o Ricardo. Eu só vim caiu a ficha de quem eu era, e eu me achava bom, um cara bacana. Eu não matei, não roubei, não minto, não prostituí, não sou alcoólatra, nunca. Eu tentei até uma vez fumar, tragar, nunca consegui, nunca fui viciado em nada, nem para isso eu prestava. Mas quando eu me aproximei de Jesus, ou melhor, quando Jesus veio para a minha terra, para a minha casa, para o meu coração, eu vi a podridão que eu era. Eu só chorava. Passei quase um mês chorando, tamanha aberração que eu era. Porque a Bíblia diz que eu era inimigo de Deus. A Bíblia diz que eu andava sendo guiado por demônios. Ia na missa das 7 horas da manhã, o padre frequentava a casa. Mas a Bíblia Sagrada, como que um espelho, a aproximação de Jesus, mostrou a sua santidade, o quanto eu era depravado. E às vezes eu me pego como religioso pior do que eu era antes. Porque me escondo atrás da religião, para que o meu caráter não seja revelado pelo profeta. Eu muitas vezes ainda desejo fazer a minha própria vontade, dar direção aos meus próprios caminhos, andar onde o meu nariz me levar. E Jesus disse, Ricardo, eu não posso fazer muita coisa aí com você, porque essa erva daninha da incredulidade não permite que eu caminhe com você a outros patamares, a outros lugares maiores e melhores. E eu me vejo rejeitado na minha própria terra, na minha própria casa, que é o seu coração. Mas como eu disse, a misericórdia e a bondade dele é tão grande que eu queria que você visse o versículo de número 5. Diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele não põe ponto. O que vem depois disso? Vírgula. Olha que coisa linda. Ele disse, não pode ali fazer nenhum milagre. Ele poderia pôr ponto. Eu não fiz, vocês são incrédulos mesmo, e estão largados à própria sorte. Mas olha o que ele faz. Se não, curar uns poucos enfermos. Mas peraí, ele não fez um milagre? Aí ele diz, vírgula, se não, uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Deus é capaz de levantar o seu povo de meia dúzia de pessoas no meio de 500 mil de gente. Ele usa da misericórdia e diz assim, vocês me rejeitaram, vocês estão vivendo a sua própria religião, crendo nas suas próprias coisas, mas tem uns pouquinhos, tem uma ramelinha lá, tem umas poeirinhas, a Bíblia chama de remanescente. Tem um remanescente que ainda crê. E porque crê, o milagre acontece. Não é bonito isso? Eu achei tão lindo. Tem gente ainda que crê, são poucos. E é com esses poucos que eu vou incendiar o mundo. É com essa gente pequena que ainda crê
que ainda não saiu de Cafarnaum e não chegou a Nazaré, e mesmo que tenha chegado em Nazaré, eles continuam crendo. Porque nós vamos sair de Cafarnaum e vamos chegar a terras de Nazaré. Tamanha incredulidade que pode nos contaminar. O tempo é inimigo da paixão e da fé. E conforme o tempo vai passando, ao invés de nos tornarmos mais crédulos, nós chegamos a Nazaré e Nazaré rouba-nos a fé. E o que Jesus está dizendo assim, mantenha a fé, mantenha a crença, acredite que eu posso fazer ainda mais. E que não venhamos, no versículo 6, tirar essa admiração dele. Que ele nunca venha a se admirar comigo e com você. E o que resta a ele, contudo? Ele sai às aldeias circunvizinhas e começa a fazer o quê? A ensinar. O que resta a Jesus fazer com o povo que não mais crê? Ensinar. Falar, pregar, admoestar, exortar, a fim de que esse povo volte a crer. A fim de que esse povo tenha esperança no coração, de que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, de que tudo aquilo que imaginamos, de tudo aquilo que sonhamos. Quanto de fé, quanto de credulidade ainda resta aí na tua casa? Quantos estão precisando de, me permita, o xarope da fé? Dizer, Deus, eu preciso voltar a crer. Eu tenho acompanhado casais que não mais creem. Já se desgastaram tanto, brigaram tanto, se feriram tanto, que eles não creem mais que Jesus pode restaurar o casamento deles. Alguns outros que já foram numa igreja aqui, numa religião ali, já foram em tantos lugares, e eles olham e dizem, esse negócio aí só mesmo no céu. E eles não creem. Há outros que não creem mais em ministério. Ministério eu sei onde esse negócio vai dar, fui criado em igreja, 49 anos de igreja, 58 de ministério, 68 de não sei o quê, 140, ele já morreu, mas ele não sabe, ele vai, anos e anos, é um jurássico, mas ele não crê mais. Está próximo, mas não está íntimo, racionaliza, não permite que o argumento confronte o coração dele. Tenho acompanhado mães que estão perdendo a esperança na conversão dos seus filhos. Foram criados na igreja, mas depois saíram e a mãe disse, olha, já fiz tudo o que eu podia fazer. Já aconselhei, já orei, já jejuei agora. E Jesus de Nazaré diz assim, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Somente alguns poucos ainda creem, pois esses verão o meu milagre, seja em qual área for. A gente pode orar? Baixe sua cabeça um pouco, feche seus olhos. Nós poderíamos fazer rapidamente uma oração, como religiosos sabemos, e traz para frente, está tudo bem. Mas eu creio que Deus quer trabalhar com alguns aqui, alguns poucos, e fazer algo bem diferente. Alguns que já não creem mais. Eu não estou falando só de curar, transportar morro de lá para cá. Estou falando do milagre, por exemplo, de tirar os olhos secos e trazer de novo olhos marejados. Quando você lê a Bíblia e você chora, tamanha fé de que aquela é a palavra de Deus para você. Estou falando desses milagres.
Milagre de gente, nos dias como hoje, ser operoso na igreja, trabalhar, brigar, coisa assim. Gente que ainda crê que Jesus Cristo salva. Porque se nós não crermos, nós deixamos de evangelizar. Qual foi a última pessoa que você evangelizou? Você que está há anos na igreja, qual foi a última pessoa que você evangelizou e ganhou para Jesus? É essa fé que eu estou falando. Que Deus chamou você para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. É essa fé que Jesus pode ressuscitar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Pai, cremos que o Senhor enviou o teu único Filho, Jesus Cristo, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós pedimos nessa noite mais fé. Queremos crer mais, sermos melhores crentes e jamais arrancar admiração por nossa incredulidade. Mas queremos ser esses poucos em Nazaré que ainda creem. Creem na restauração de um casamento, no ministério frutífero, numa vida operosa, no ministério santo, na evangelização dos povos, nos rudimentos da fé. E nós precisamos de um enchimento do Teu Espírito Santo diário, para que a incredulidade jamais se nomeie entre nós. Não haja espaço para não crer. Pelo contrário, queremos crer, somos os que creem. Não somos aqueles que retrocedem, pelo contrário, cremos. E queremos crer ainda mais que o Senhor pode fazer, infinitamente mais, como diz as Escrituras. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda esses pais a crerem na restauração dos seus filhos. Ajuda ao teu povo crer que o Senhor é fiel e o pão jamais faltará à mesa dos seus filhos. Jamais o justo mendigará o pão, porque assim o Senhor o disse. Ajuda-nos a crer que o Senhor está acima de todo principado e potestade do mal, que não há mal, diabo, nada que possa nos separar do teu amor. Não há nenhum mal, nem homem que nos condene, porque o Senhor Jesus já nos justificou. Por isso não precisamos carregar culpas, porque somos livres em Cristo, aquele que nos justifica. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela fé na graça dispensável do Senhor.
Ajuda-nos a sermos uma igreja vigorosa, ativa, operosa, vibrante, animada com o Espírito Santo, levantando todas as manhãs e experimentando as tuas misericórdias que foram renovadas a cada manhã. Ajuda-nos a isso, a sermos gratos pela vida que tão bondosamente o Senhor repartiu naquela cruz, através da morte e ressurreição de teu Filho. Ajuda-nos a ser a noiva que o Senhor deseja, uma noiva que crê, cheia de fé. Em nome de Jesus de Nazaré, é que nós pedimos, agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode dar um amém? Você crê? Teu coração aí está cheio de fé? Você crê que Deus pode fazer grandes coisas? Isso não é autoajuda, isso não é motivacional, isso se chama Bíblia Sagrada, fé, palavra de esperança. Um Deus que nos ama e que não nos abandonará. Um Deus que não nos deixará ao léu, mas está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Ele? A Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor a esse Deus que nos ama. Amém.